Bem, bom dia a todos. Nós já temos alguns participantes. Já temos inclusivamente participantes de fora do Brasil. O tema é sério. Ah, o meu nome é Isabel, para quem não me conhece, eu sou consultora, líder da vertical de certificação dentro da COFS e sou também sócia da COFS. O que nos traz hoje aqui reunidos é para falarmos de transformação digital, usando um dos guias da FUNS e trazemos o exemplo prático da dor e do benefício da certificação da Unimed Recife. Eu vou, eu vou vos pedir que vocês se apresentem brevemente, ahm, que se apresenta dentro da sala, a Unimed Recife, depois se apresenta o Leandro, e daí eu vou só fazer uma pequena apresentação para contextualizar melhor o que é que nós estamos falando. André, ou vamos fazer assim, as senhoras primeiro, pode ser, André? Pode ser, Isabel. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Eu me chamo André Aca, eu sou médico, urologista e sou diretor aqui do Hospital da Unimed Recife. Pode ir, Ana Paula. Bom dia, meu nome é Ana Paula, eu sou gestora de enfermagem aqui do Complexo Hospitalar também. Bom dia, eu sou Juliana Jordão, eu faço a gestão administrativa do hospital. Bom dia, eu sou Viviane Rodrigues, sou enfermeira de formação e sou gestora de enfermagem aqui no Complexo Hospitalar Unimed Recife. Bom dia, eu sou Cléber Araújo, sou CMIO aqui da instituição, médico que cuida da parte de saúde digital do hospital. Bom, meu nome é Leandro, sou médico intensivista em formato em saúde, especialista médico da Folks, e a gente vai conversar e vou moderar aqui, ajudar na discussão aqui da apresentação de hoje. Perfeito. Tem algumas pessoas se apresentando no chat, nas perguntas e respostas que eu anei. Vocês podem se apresentar, e também vou pedir que vocês, ao longo da apresentação, se tiverem questões, alguma dúvida, dificuldade, algum comentário, vocês podem também ir colocando aí. A ideia é eu fazer uma pequena contextualização, daí passamos para o hospital para eles apresentarem um pouco do material e abrimos para perguntas e respostas. Dê-me só aqui um segundo, para eu compartilhar. Então, falando aqui um pouquinho da transformação digital, do modelo especificamente no qual a Unimed Recife está certificada, que é o modelo Welcome. Se nós olharmos, se nós olharmos, esse é um modelo que foi evoluindo ao longo do tempo, olhando a história da Unimed Recife em relação a essa certificação. A primeira vez que eles certificaram, o modelo estava numa versão de 2005, e eles nessa altura se certificaram no estágio 6, mais tarde ainda no estágio 7 nessa versão, e depois foram fazendo recertificações ao longo das outras versões conforme elas foram sendo atualizadas. O que é que isso significa na prática? Significa que o foco mudou e os requisitos eles vão sendo complementados. Então, o que vocês têm aqui hoje é o modelo segunda versão de 2022. Não tem todos os requisitos, isso são somente alguns dos requisitos. Vocês podem ver que aqui falamos de áreas clínicas, de sistemas de áreas clínicas, fala-se de melhoria do cuidado, mas também se fala, porque se está falando de um hospital digital, se fala muito na capacidade da análise de dados, de interoperabilidade e outros temas como contingência e segurança da informação. Isso quer dizer que para a jornada digital, nós não estamos só falando dos típicos habilitadores digitais. Aí, habilitadores específicos de pacientes, para a equipe assistencial, para uma equipe de apoio,
mas também falamos de outros sistemas ou de outras ferramentas e funcionalidades que são necessárias para que efetivamente não seja somente uma instituição sem papel, mas uma instituição verdadeiramente digital. Para que tudo isto funcione, há dois pontos que são de extrema importância, três pontos. Liderança. A liderança precisa de ser uma, uma liderança forte, porque é um projeto, não é um projeto que em 3 meses começa e termina. Pode ser, se o hospital for muito avançado tecnologicamente, muito avançado na adoção de tecnologia, uma regra geral não é um projeto tão curto, é um projeto que deve ser desenhado com vista a essa transformação digital. Do outro lado, temos governança, ou seja, tudo que nós implantamos hoje, ele precisa de ser mantido ao longo do tempo. E temos um outro ponto que é igualmente importante, que é a competência digital. Competência digital que tem que estar no DNA da instituição. Ele tem que ser tão presente na pessoa que está na ponta, no técnico que está fazendo a checagem da light, como na gerência dessa instituição, olhando para os dados que são produzidos dentro da instituição e podendo tirar conclusões com base em dado mensurável. Daqui mesmo, eu só vos queria dar essa pequena introdução. Eu passo agora então para o hospital, para que vocês possam projetar a vossa apresentação. Já conseguimos ver. Mas assim, Tá? Acho que lá. Coloquei em Tá modo bem. da apresentação, por favor. Só confirma para mim se você está vendo com a tela cheia a apresentação ou está vendo o PowerPoint na modo de edição. A gente está vendo Estou o vendo o PowerPoint. PowerPoint. É uma questão. Modo de edição. Isso. ok? Ainda não. Exatamente. Aí quem está participando entendem que problema de TI existe em todo lado, né? Nós estamos vendo aqui a apresentação, Isabel. Vocês estão vendo É. a tela cheia da apresentação, é? Bem, Tá. Se quiserem, eu posso compartilhar aqui também. Tenta daí, Leandra, ver se funciona. Perfeito, agora sim, tela cheia. Pronto? Em Recife, vocês continuam vendo? Estamos vendo sim. Pronto. Então, se vocês quiserem, Começar, né? podem começar e daí depois vamos falando. Meu nome é André, como eu falei, sou diretor médico, né? E essa apresentação, na verdade, é uma curta apresentação da nossa trajetória, né? Até o RIP7, que eu acho que isso aí é o que as pessoas procuram saber, como é que a gente chegou a esse estado de maturidade, conforme Isabel falou um pouco, né? Próximo. Essa aí é a linha do tempo, né, da gente, né? O hospital, ele foi inaugurado hoje, em 2011. Ele já foi inaugurado sem papel. Então, a cultura digital ela já foi implantada desde 2011, como a gente, na inauguração do hospital. Em 2012, partimos para a questão da certificação digital. 2013, foi a instalação do RIS e do PAS, né? 2014 foi o nosso primeiro certificação, o RIMS estágio 6, né? Para ele, os requisitos na época
era a questão do ciclo fechado da medicação em alguns setores, a gente demonstrar que podia fazer isso, a questão das tomadas de decisões, também a gente tinha alertas e protocolos estruturados nessa época, que até então era o pré-requisito por RIM nível 6, né? 2015, foi estabelecido o Disaster Recovery, né? Todo o protocolo, toda a instituição foi treinada para isso, né? Que isso foi se aprimorando ao longo dos anos, né? E 2016 foi nossa primeira certificação em nível 7. Para ele, a gente precisou expandir todo o ciclo fechado da medicação, implementação da farmácia clínica, a questão do sistema de tomada de decisão, os protocolos, os alertas, serem todos para todo o hospital. Até então, em 2016, nós éramos um hospital de 202 leitos, né? E seguimos com a melhoria, com a certificação também de processos, que a nossa certificação de processos aqui é a Quiminto, né? A gente percebe que a Quiminto, junto com a RIMS, elas caminham em paralelo, né? Os requisitos de segurança do paciente, eles caminham em paralelo a isso. 2017, iniciamos a questão, o DRG, o agendamento remoto para cirurgia, e a partir da acreditação Quiminto e também a RIMS apontou que o nosso laboratório era um laboratório que tinha uma deficiência e que, né, precisava melhorar a segurança e os protocolos do laboratório, e partimos para a inauguração do laboratório próprio, o LabUni, né? O laboratório próprio já nasceu integrado ao sistema, então melhorou muito a comunicação entre o laboratório e os médicos assistentes, né? E iniciamos também a integração dos glicosímetros, né? 2019, iniciamos a interoperabilidade com laboratórios externos através da plataforma do LabUni, também integramos vários equipamentos e várias integrações com laboratórios externos. Nova integração dos monitores paramétricos, que em 2016 a gente já existia essa integração, mas a gente expandiu já essa integração dos monitores multiparamétricos e modernização do PACS. 2020, plena pandemia, né, teve as duas recertificações, nível 7 e da Quiminto também. E 2021 foi um grande desafio de expandir todo esse aprendizado, todo esse conhecimento das duas acreditações para uma segunda torre. Nós dobramos de leito, a torre ela fica paralela ao hospital, né? Mas eram novos funcionários, eram novas pessoas trabalhando dentro do hospital, então o desafio institucional foi expandir todo esse conceito, toda essa cultura digital, toda essa cultura de segurança para os novos colaboradores que vinham para o hospital, né? 2022, teve também a modernização dos dispositivos de laboratório, e 2020 começando o ciclo do novo pré-requisito do RIMS nível 7, que nesse novo pré-requisito envolvia a gente transplantar a barreira do hospital. Então, a gente teve que envolver o paciente, o engajamento do paciente. Então, começaram os agendamentos online, as prescrições remotas, a gestão do faturamento inteligente. A gente implantou um sistema de faturamento inteligente, isso acelerou muito o faturamento do hospital, que a gente trabalhou agora nas inconsistências, integração de novos monitores, como eu disse, a gente dobrou do hospital, então dobramos praticamente o número de monitores, então tivemos que integrar outros monitores que, inclusive, são de outra marca, mas esse desafio foi superado. E agora, em 2024, precisamente agora nesse mês, nós revalidamos nesse novo requisito do 2007, nesse que estamos no novo ciclo. Próximo. Trocou para vocês? Trocou, certo? Aí, esse slide demonstra como é complexo nossas integrações entre sistemas, né, e monitores. Então, todos os sistemas que a gente tem paralelos, eles conversam com o MV, que é o sistema, que é o nosso fornecedor, né? Então, todos esses sistemas aí, o LabUni, o Infomed, o sistema de glicosímetros, a questão do GIF, que é a questão do faturamento, o Global Health, que é a gestão de escalas, né? E outros integrantes, como a Nestec, que é a solução que achamos para a ficha anestésica, né? A farmácia mobile, o sistema de pirâmide, o Bionexo. Então, todos esses sistemas, eles conversam com a MV.
né, construímos no MV, de modo que a gente, na mesma interface da MV, ele consegue ver soluções, integrações desses sistemas. Próximo. Esses são os indicadores, né, que a gente, todos os meses, todas as semanas, a gente tem uma reunião chamada reunião de governança digital, na qual esse grupo todo faz parte. E nessa reunião de governança, os pedidos de melhoria dos prontuários são apreciados, né, e são aprovados ou rejeitados, justificados. E nessa reunião de governança, nós acompanhamos esses são os indicadores estratégicos da RIMS, né, que é a checagem de pulseira do paciente à beira-leito, checagem de medicação à beira-leito, né? Checagem de hemocomponentes à beira-leito e checagem de amostra laboratórios à beira-leito e a porcentagem de pedidos concluídos dentro de 2 horas. Esses são os nossos indicadores estratégicos, né? Então, eles são pré-requisitos sine qua non para acreditação, né? E esses indicadores, eles têm que estar acima de 95%. E essa taxa que está presente nesse slide é uma taxa anual, e nem sempre foi assim, né? A gente tem altos e baixos desses indicadores e ações foram sendo tomadas para que a gente mantivesse essa taxa anual, né, acima de 95%. A gente sabe que tudo existe pessoas, existem processos e pessoas e processos podem ter falhas, né? Eu vou elencar no próximo slide algumas ações que a gente teve, alguns problemas que a gente teve para a gente ir a solução para isso, para a gente atingir esses indicadores. Né? Tivemos problemas na nova torre, principalmente na relocação de antenas, né? A questão de estrutura. Então, a gente teve um trabalho junto com a TI, que a gente redimensionou a rede Wi-Fi. Na verdade, a gente estava com a rede superestimada. Um Wi-Fi interferia com o outro, e isso dava uma dificuldade na checagem do beira-leito. Então, foi realizado um ajuste da frequência e alcance das antenas. A troca de rótulo de medicamento do posto a cada 7 dias, ou quando necessário, porque os rótulos ele ficavam ilegíveis, e perceber que isso ficava ilegível a cada 7 dias e também dificultava a checagem do beira-leito. Então, tudo isso foi acompanhado em tempo real e solucionado a tempo. A revisão de itens da lista de produtos que não foram checados a beira-leito, né? Essa revisão era feita de forma constante. Substituição do código de barra por QR Code do fabricante em alguns medicamentos. Os QR Codes dos fabricantes eles são bem mais legíveis, né? E nossa ferramenta de checagem à beira-leito é o smartphone. É uma tecnologia que a gente, desde o início, optou em usar, né? Porque a gente entende que é uma tecnologia intuitiva. Todas as pessoas e todos os colaboradores estão acostumados com o iPhone, então a gente não tem barreira em relação a isso, à exceção da farmácia central e alguns setores que a gente usa os palmos. Mas na checagem à beira-leito, a gente usa exclusivamente os smartphones e a gente percebe que o QR Code é melhor analisado pelos smartphones. Trabalho de conscientização da equipe de enfermagem quanto aos processos de checagem à beira-leito, né? Sempre educação continuada. A gente viu que a gente expandiu, dobrou o tamanho durante esse período e teve que estar sempre retreinando e treinando a equipe de enfermagem, né? Acompanhamento diário das taxas de checagem à beira-leito pelo supervisor do setor e realização de reuniões sistemáticas a cada 15 dias. Como eu falei, faz parte do treinamento contínuo do processo de checagem à beira-leito e fixação de informações do produto no sistema de checagem à beira-leito. As principais razões das quais não conseguimos 100% da checagem à beira-leito, ficou em torno de 99%, né? Foi a questão do código de barra ilegível, por ser do paciente, às vezes, se torna ilegível pelos banhos, por algum processo, nós temos um foco de troca de pulseira aqui, quando ela não torna ilegível, mas, às vezes, a gente não consegue adequável, e a questão da instabilidade do Wi-Fi. Por vezes, a gente não consegue atingir 100% por conta disso. Próximo. E eu falo um pouco sobre o novo desafio, né, que foi o novo pré-requisito da RIMS, né, que é o engajamento do paciente. A gente envolver o paciente no cuidado dele, engajar o paciente no hospital, fazendo com que eles fiquem fidedignos no hospital e desenvolva algumas ferramentas que tornem bem intuitivo e bem facilitador da jornada dele aqui dentro. Próximo. Esse é o slide que, a princípio, parece um pouco confuso, mas ilustra todas as nossas ferramentas de uma jornada de um paciente aqui dentro do hospital e como, de modo que ele interage e como nós interagimos com ele. Né? A casa número 1 é o paciente em casa, né? Ele tem a opção de vir aqui para o hospital fazer um agendamento online através do app da Unimed, ou então pelo portal do paciente,
No consultório médico, o paciente, por vez, o médico, por vez, ele pode emitir uma receita digital ao paciente, o paciente consegue fazer a compra e aquisição desse medicação na farmácia, ou até mesmo fazer a solicitação dela delivery para casa, né? E também tem a questão do autorizador web, que é uma ferramenta nossa da Unimed, que o médico consegue imputar as solicitações para a operadora e o paciente, através do app, ele acompanha o status de autorização, né? Uma vez a operadora também de saúde, que é a Unimed Recife, que vocês conhecem o sistema Unimed, é um hospital vertical, então a operadora ela tem um vínculo muito forte com a rede prestadora, que somos nós, né? A operadora ela acompanha o status, ela vai autorizar através do autorizador web, né? O paciente vai acompanhar essa autorização e a guia autorizada ele recebe também através do app ou então do site, né? Inclusive, o app do paciente existe push de todas as autorizações que são feitas, ou o paciente aqui mesmo interno, ou ele em casa, ele vai acompanhando as autorizações que foram realizadas, né? Inclusive também o agendamento do paciente, após a consulta do médico, ele pode fazer um agendamento online no LabUni, que é o nosso laboratório de análises clínicas, e no Medrecife Diagnóstico, né? Tanto o agendamento, ele consiste em envio de push, de lembretes ao paciente da data da marcação, quanto de possíveis preparos do paciente. E o paciente também ele consulta os resultados dos exames através desse portal, do app da Unimed, através de um login e senha. Então, quando o paciente já é logado no app, ele consegue ver de forma orgânica esse resultado de exames e de imagens, inclusive levá-lo para o seu médico assistente. Uma vez no consultório, o médico, através desses exames de imagens ou de imagens do laboratório, ele pode abrir mão de uma tecnologia chamada NEO, que é um agendamento online, no qual o médico se comunica com o hospital, fazendo uma pré-reserva no mapa cirúrgico da gente. Ele entra através do mapa cirúrgico, faz uma pré-reserva. E também consultar no autorizador web as cirurgias e os procedimentos autorizados, né? A operadora, por sua vez, ela vai autorizar ela vai autorizar a cirurgia, vai enviar para o paciente também a autorização, vai dar um push lá no app, ele vai saber que aquela cirurgia está autorizada e finalmente o paciente está dentro do hospital, né? No hospital, o médico pode usar a mão da receita digital, vai ser feita a aferição da UNPS do paciente através de tecnologia também digital, né? E finalmente chega o momento da alta, no qual automaticamente documentações de prontuários importante para a continuação do cuidado do paciente, como o sumário de alta, estará disponível no portal do paciente, além também de realizamento de acompanhamento dos protocolos institucionais, né? Pacientes que são elegíveis a protocolos como AVC e AM, eles são acompanhados de forma remota, né, por uma enfermeira que ela navega nesses protocolos e consulta com o paciente, como estamos entregando o paciente para a sociedade, como está a reabilitação do paciente e possíveis gaps que possam ocorrer no pós-alta do paciente, ela solucionar. Então, eu exemplifiquei aí uma jornada digital do nosso paciente, né, e de como ele interage com o hospital e com o corpo clínico e com a operadora de saúde. Próximo. Próximo. Pronto. Acabou. Quero agradecer, né? Estamos aqui abertos para questionar as questões, discutir e falar da nossa experiência e da nossa jornada. Eu vou parar de compartilhar aqui os slides e a gente já tem algumas perguntas surgindo, mas eu queria primeiro, antes de começar a fazer as perguntas, eu queria ouvir um pouquinho da Juliana, da Ana Paula, do Kleber, da Viviane, um pouquinho de como foi essa experiência. Vocês foram o primeiro hospital RIN7 da América Latina, né? Então, vocês já têm aí um tempo, e como a gente mostrou ali, como vocês mostraram no começo, vocês têm uma história já do ERWAN, do modelo de maturidade ERWAN, só que a gente tem um modelo novo de 2022 e a gente sabe que algumas coisas mudaram, como o André mostrou, o engajamento do paciente, e algumas coisas não mudaram, mas continua sempre sendo um desafio, que é a checagem à beira-leito. Mas eu queria ouvir um pouquinho de cada um ali, da visão da enfermagem, da visão do médico, da visão de gestão,
o que vocês encontraram além desses dois pontos que a gente sabe que são os clássicos e que a gente está vivenciando em vários hospitais, outros pontos que também foram desafios ou que foram conquistas aí, pontos positivos que vocês alcançaram. E queria ouvir de cada um que está nessa mesa e depois disso a gente parte para as perguntas que já estão surgindo aqui. Começa com todo. Eu começaria, vamos começar pela aí pode ser Juliana, pela Ana, pela Viviane, vamos começar ali por elas. Posso falar um pouco sobre a questão do investimento, né? Trazer Per- para vocês que, na verdade, o investimento ele é a etapa mais fácil de um projeto como esse. Porque o nosso grande desafio é que a gente tenha adesão à cultura digital, tanto por parte dos nossos profissionais, quanto por parte dos nossos clientes. Que eles percebam que essa tecnologia está trazendo um apoio ao seu autocuidado, né? Está trazendo informações que ele pode gerir a sua saúde de forma remota, trazendo facilidades na vida diária dele, né? Você percebe aí, doutor André explicou várias etapas do processo que ele consegue fazer no conforto do celular. Ele não precisa sair de casa para fazer diversas coisas, inclusive acompanhamentos, né, da saúde dele. Então, assim, fazer com que o cliente perceba que isso é importante e que ele tenha essa adesão a essa tecnologia é o nosso maior desafio neste momento, porque o investimento foi feito, estatisticamente existe uma adesão de 40%, né? Eles trazem essa premissa que um bom projeto, um projeto bem agregado, com uma boa adesão, é um percentual em torno de 40%. E aí a gente está trabalhando para engajar o nosso cliente para que ele perceba que tudo isso que a Unimed investiu e trouxe como projeto, para que ele use, né, e cuide de sua saúde, porque o nosso objetivo aqui é agregar tecnologia, trazendo segurança, né, e promovendo o autocuidado para o nosso cliente. Eu quero falar um pouquinho do começo, né? A gente começou já como um hospital digital e no mercado isso era um diferencial, né? E nossos colaboradores, quando fomos contratados, inclusive também a força de trabalho médica, né? O corpo clínico, então foi um desafio muito grande. A gente teve uma resistência grande e aos poucos a gente foi trabalhando e minando, né? Toda essa mudança de cultura. E uma coisa assim duas coisas que favoreceram muito esse engajamento do colaborador e do corpo clínico também, foi a segurança que a gente presta, né, que fica evidente quando a gente faz checagem ao leito, e a confiança que o paciente ou a família dele tem. Por quê? Porque quando você leva a prescrição até o quarto, quando você participa ele do que ele tá sendo administrado a ele, quando você propicia ele que ele veja você preparando para a medicação, né? Isso dá uma segurança muito maior a ele. Então, assim, foi um desafio, mas foi uma construção. E quando eu olho de hoje para trás, assim, o quanto a gente evoluiu em segurança e como a gente foi se adaptando, né, às necessidades. E a gente consegue tudo isso também com acompanhamento, né, diário desses indicadores e com a gente tem, inclusive, auditorias também para a gente ver aqueles colaboradores que, por acaso, saem da curva. Então, assim, foi uma evolução muito importante. Bom, falando um pouquinho do desafio da Nova Torre, né? Uma gestão que iniciou com um complexo hospitalar que já tinha uma cultura de trabalho de alinhamento digital, e aí você admitir novos colaboradores, aí eu estou falando da enfermagem, né, que é quem lida com essa checagem vira-leito, técnicos e enfermeiros, e você colocar todo esse pessoal nessa mesma cultura digital, isso foi um desafio tremendo, né? E sem falar que a gente sabe que existe um turnover alto, né? Nas instituições de um modo geral, e aí você treinar e principalmente sensibilizar esses colaboradores
para que eles entendam o quanto isso traz de segurança, não só para o paciente, né, mas segurança para o profissional também, né? Quando a gente faz checagem digital, né, à beira-leito, a gente traz segurança para o paciente e para o colaborador. Então, colocar todos eles nessa mesma página de cultura digital que a Unimed tem, foi um desafio, e foi um desafio gostoso de levar à frente e de conquistar. Então, eu acho que uma das grandes diferenças, né, dessa vez agora para as outras, né, essa certificação, é que eu pude sentir isso que aconteceu agora, né? Um envolvimento e uma proatividade, uma participação, um engajamento de todo mundo, né? Deve ser algo, né, da tecnologia ou da saúde digital, né, da diretoria isolada, a gente viu um movimento de maior democratização, digamos assim, dessas lideranças, né? As pessoas se envolveram no laboratório, hospital, como um todo, para poder estar ativamente produzindo cases, buscando treinar as equipes. Então, o desafio foi grande. Eu estava me sentindo nervoso dessa vez que eu estava nos primeiros, porque a mudança do modelo realmente, né, era uma área que estava muito fora do mapa anteriormente, né? A questão de fora do hospital, né? Como é que a gente cuida desse paciente para além do muro do hospital? Então, foi bem desafiador a gente se adequar a esse novo modelo, mas foi muito ganho, né? Principalmente para o paciente, mas também muito aprendizado para a gente. Mas para mim um grande diferencial dessa vez foi ver como todo mundo estava envolvido. Nas primeiras versões, tem uma versão que era 200 slides de apresentação e isso aí apresentando tudo, né? Tipo, uma coisa mais isolada. E agora a gente viu a apresentação toda quebradinha, todo mundo apresentando cada um no seu pedacinho, né? Que era uma bandeira até que a Isabel, né, defendia desse modelo e funcionou, né? Foi bem, acho que é bem legal esse nível de maturidade que a gente está tendo, tanto da liderança, como isso impacta também em incorporar as pessoas nessa jornada de transformação digital. Na verdade, é, o maior desafio que a gente. Esse time aqui é da alta administração do hospital, ainda tem participação da qualidade da TI também aqui dentro, né? Que não estão aqui, mas fazem parte do time. O maior desafio que eu acho da implantação, junto que a gente fazia os processos, elaborava, planejava as mudanças, junto com a Fux, né? Que Isabel sempre apoiava a gente, e para descer isso para a ponta. Eu acho que foi um desafio maior para mim, para descer a conta do PET, para a gestora de enfermagem, para a gente mudar um processo, para transformar um processo mais seguro e isso chegar lá na ponta. Então, isso, para mim, eu acho que foi o maior desafio, né? De a gente transmitir isso para o médico, as gestoras para os técnicos, para o enfermeiro, e é um processo novo e fazer com que ele entenda que essa mudança do processo está voltada para a cultura digital e a segurança do paciente. E aí, vocês já começaram a comentar algumas perguntas que estão aqui no chat, mas eu vou tentar conectar para ir respondendo aqui. E é muito interessante o que vocês estão falando, né? A gente enxerga, e eu também enxergo um pouco o ER1, que é esse modelo de maturidade, como um norte e como um achievement, como um objetivo e uma meta para a gente falar de transformação digital. E a gente sabe que transformação digital é mudar cultura também. E vocês comentaram muito aqui que vocês tiveram que mudar a cultura para conseguir atingir os funcionários, atingir os pacientes e todo mundo. E a gente sabe que o Air One 7 hoje é de uma maneira, mas daqui a pouco vai ser outra, porque a transformação digital nunca para. E aí eu queria aprofundar um pouco, antes de falar da segurança, que é uma das perguntas, tem duas aqui, uma pergunta da Cíntia e do Luiz, que pergunta um pouco sobre essa mudança de cultura, esse treinamento dos funcionários, e eu queria aprofundar um pouquinho nessa ideia e entender de vocês quanto tempo foi investido nesse treinamento e quais foram os modelos, como vocês fizeram? Vocês fizeram isso online, vocês fizeram isso via multiplicador, vocês foram nas unidades, como é que foi essa estratégia de treinamento de vocês? Quanto tempo foi investido para isso? Eu estou colocando a pergunta aqui da Cintia e do Luiz para entender um pouco mais como é que foi esse treinamento de vocês e como é que vocês pretendem manter esse treinamento a partir de agora. Sim, que é o seguinte, 2000, eu estava falando agora de 2011, né, inaugurou o Hospital Sem Papel, então a cultura digital sempre existiu no hospital, né, e o desafio, quando a gente foi implantar maior agora em 2021, a expansão dos novos modelos, né,
e duplicar o número de colaboradores, né, que foi um desafio mais para a enfermagem. A gente mesclou o time, né, e o método que foi treinado, nós podemos falar um pouco mais sobre isso. No início, nós fizemos alguns monitores. Nós preparamos alguns técnicos de enfermagem e enfermeiros e nós colocávamos eles em lugares estratégicos nos andares para que ajudassem tanto os colaboradores, os enfermeiros, os técnicos novatos, como o corpo clínico também, porque era tudo muito diferente, muito novo, né? E aí essas pessoas, elas atuavam facilitando e mostrando a cara do prontuário eletrônico, a cara de tudo que existia, de checagem, enfim. Com o passar do tempo, eles foram dentro da integração, isso também foi incorporado, esse treinamento, né, de como manusear o prontuário eletrônico e a vivência aqui, a realidade, ela é tão pujante mesmo, a gente pratica tanto que termina agregando. Então, assim, é incorporado, mas a gente tem um monitoramento muito grande, né? A gente tem nosso BI, a gente usa BI, a gente faz esse monitoramento sempre. Por quê? Porque se a gente vê que alguma pessoa sai da curva, a gente vai lá e faz um trabalho em cima dele também, tá certo? 15 dias de Só, colaboração. eu falei Só incluindo nessa questão da integração, a gente também tem um período que é o período de plantão assistido, né? Que esses colaboradores eles passam fazendo todo esse acompanhamento junto com os colaboradores mais antigos de todos esses treinamentos que são necessários para que eles consigam entregar essa assistência de forma segura. Né? Paralelo a isso, a gente também tentou buscar formas criativas, né, de chegar com esses treinamentos para eles, e aí a gente desenvolveu aí uma estratégia, que é uma estratégia do Dia U, né? O Dia U ele acontece mensalmente, uma vez por mês, e aí em vários dias desse Dia U a gente usou a estratégia para trabalhar as questões da RIMES, né, de um modo geral, principalmente a checagem beira-leito, né? Então a gente trabalhou isso fortemente aí nos últimos 2 anos, né? Assim, juntinho do colaborador, né? Bem perto dele e de diversas formas, e uma delas foi dessa forma criativa e tentando inovar para que a gente consiga realmente sentir que eles estão engajados nesse processo e sensibilizados para isso. Só complementando, essa questão do plantão assistido, ele existe desde que a gente inaugurou aqui o hospital. Então, é uma coisa que a gente vem mantendo, tá? Então, é super importante porque consegue todas as etapas. Em torno de 15. Fica em torno de 15, que são 15 plantões. O colaborador ele não assume o paciente, fica sendo acompanhado e aprendendo todos os processos em torno de 15 dias, né? Para poder realmente aderir e fazer uso da tecnologia. E temos também um time de educação continuada, que faz também treinamentos e reforçando toda a parte educacional dos nossos técnicos e enfermeiros. A TI também, né, ela produziu no ambiente virtual de aprendizagem, né, a política de segurança da informação foi disponibilizada para esse treinamento online, né, com emissão de certificados. Isso também foi um trabalho importante para a gente botar esse componente da segurança em larga escala, né, dentro do hospital. E um ponto, só para complementar, um ponto muito importante é que a gente acompanha diariamente, né, essa checagem pelo nosso BI, né, então as gestoras de enfermagem, em conjunto com as supervisoras, nós acompanhamos isso diariamente, e aí nesse BI nós temos as informações com o nome do colaborador, aquele que não consegue fazer essa checagem, que esse processo ele não saiu da forma correta, então a gente consegue acompanhar isso em tempo real, né, e tentar trabalhar um pouco mais perto desse colaborador que não conseguiu fazer isso. Então, assim, junto com a educação, com o time da qualidade, isso vem acontecendo fortemente. Perfeito. E aí, Kleber, pensando da parte médica, a gente sabe que a Unimed é uma cooperativa médica e tem um ponto importantíssimo. Como é que você tem trabalhado com eles? E aí, o André também, como diretor médico, como é que vocês trabalham,
toda essa mudança e como foi a RIMS para eles? Então, a gente faz Ah, terapia, né? Não, médico realmente mas assim, a adesão, eles sempre aderiram bem à cultura digital, né? Já visto que a cultura digital é de longa data, né? Mas assim, sempre tivemos dificuldades, mas assim, sempre foram transplantadas. Tanto é que nosso apoio de TI aqui no hospital é um plantonista 24 horas e tem um helpdesk à distância. Então, a gente não tem uma equipe robusta para dar suporte. E as é, dificuldades que os médicos, porventura, tenham, são poucas e recebe apoio da equipe multidisciplinar. A gente vive diferentes momentos históricos, digamos assim, né? Acho que a gente teve maior dificuldade no início, quando a gente ainda, digamos assim, era a exceção, no sentido que o profissional dentro do hospital da gente tinha determinadas rotinas de exposição ao ambiente digital de maior controle, né, do que em outros cenários. Então, existia um maior grau de resistência. Hoje, né, assim, em torno de 10 anos depois, a gente já vê, né, a incorporação do prontuário eletrônico dentro do ecossistema como um todo, né, de saúde, já bem mais preponderante. Então, a gente não tem mais aquele embate de resistência, digamos assim, né, de uso do prontuário eletrônico. A gente tem outros desafios no sentido das pessoas que já incorporaram mais, que já estão mais avançadas, de solicitarem melhorias ou quererem dados. Então, é um outro tipo de desafio, né, de como coordenar essas demandas que vêm do digital e desses métodos que estão mais engajados. Mas é um outro momento histórico, é uma outra situação, então a incorporação, como o André disse, realmente é algo que a gente não vencia essa resistência do dia a dia, é mais o processo de melhoria, como coordenar e governar esses processos. Perfeito. E aqui, pegando a pergunta do Vitor, que pergunta um pouco sobre segurança e qualidade do atendimento, eu olho os slides e vocês comentaram, né? A Qmento foi importante para a RIMS e a RIMS é importante para a Qmento. Então, pensando nisso, qual foi os impactos que vocês viram da RIMS na segurança da qualidade do paciente e como isso ajudou vocês a ter uma Qmento com mais facilidade? Como é que foi esse processo todo? Olha, alguns pré-requisitos da Quimento, né, são contemplados com a RIMS, né? Essa questão do ciclo fechado da medicação é perfeito, né? É uma questão de segurança, isso aí é avaliado quando ele vai avaliar, vocês têm um ciclo fechado da medicação completo, todas as ordens médicas estão na prescrição, isso já é um ponto que eles já pulam na verificação, né? Porque aqui mesmo eles fazem análise dos processos através de tracers, né? Ele entra no prontuário, tem uma conversa com o médico, com a enfermeira, com o paciente e vão confrontar os diversos requisitos de qualidade. E boa parte desse requisito de qualidade, quando a gente fala que o médico prescreve só na prescrição, né? Que a farmácia clínica avalia a prescrição médica, ela faz as interações entre droga-alimento, droga-droga, droga-CID, né? Isso já gera um status de qualidade que já na avaliação do avaliador da Quimento, isso já é uma coisa, vamos dizer, bastante segura, já pontuou no máximo isso aí. A questão também de todos os exames estar no PACS, a questão dos laudos médicos estão disponíveis, todas as medicações, todos os documentos estão disponíveis, escaneados, os documentos externos são escaneados e não transitar nenhum documento aqui dentro, isso já pontua bem positivo quando o avaliador da Quimento vem aqui. Os protocolos também, né? Quando ele vai avaliar os protocolos estruturados dentro do hospital, então ele vê que cada passo está demarcado lá dentro, ele não tem como mentir, controle eletrônico ele não tem como mentir, na verdade, porque todos os documentos são elaborados, são realizados, e como são salvos, eles ficam data e hora de salvo, a temporalidade dos acontecimentos é real, né? E isso ajuda muito, é muito transparente para eles também. Eles quando vêm avaliar a Quimento com o Hospital Digital, eles avaliam com outros olhos. Leandro, acho que tem um ponto que para mim representa bem esse casamento, né, entre a acreditação do processo, né, que está falando e a questão da RIMS como esse complemento de barreiras de segurança digitais.
Em relação à identificação do paciente, por exemplo, uma coisa é eu dizer, olha, qual é teu nome, né, tua data de nascimento, eu vou perguntar o nome da mãe, e identificar. E enquanto profissional de saúde, fazer isso, mesmo cansado de madrugada, né, para administrar a medicação. E outra coisa, eu tenho um aparelhinho ali, em que mesmo fazendo essa rotina, eu posso bipar o paciente, bipar a medicação e ele conferir se é aquela droga para aquele paciente naquela hora. Esse casamento, você tem um instrumento que concretiza esse conceito, essa rotina que deveria ser feita. E a gente, como ser humano, né, às vezes a gente não está em 100% de performance o tempo todo, é uma barreira de segurança que deixa a gente mais tranquilo, como já foi dito aqui, né, tanto para o paciente como para o profissional, que essa chance de erro diminua. Perfeito. Tem algumas que são mais práticas, assim, do dia a dia, mas uma delas que pergunta aqui é se vocês têm aí integração de bombas de infusão e ventilação mecânica, se vocês têm... A gente sabe que isso tem a integração, é uma das solicitações da RINS, e vocês têm ou têm planejamento nesse aspecto? Na bomba de fusão não tem integração, nem os ventiladores, né? A gente tem como fazer isso, né? Tem como fazer, mas é um passo grande que a gente tem que dar ainda. Então, que é integrado aqui são os monitores dos paramétricos, os traçados, os elétricos, cardiograma, os glicosímetros, os equipamentos de laboratório todos são integrados ao prontuário. O que mais para que integrado isso? A ficha anestésica, né? Em relação a equipamento, Leandro, o que a gente tem usado como política geral, aqueles que são coletas de sinais, né, a gente tem buscado integrar, né, como falou a lista, né, extensa aí, doutor André. Os em que a intervenção no paciente, como por exemplo a bomba de infusão, né, então não é meramente uma coleta, mas você poderia, digamos assim, através do sistema de informação, mudar o volume que vai entrar ali de insulina ou de droga vasopressora. Para esses, a gente vem acompanhando, né, o mercado, a literatura, e a gente ainda não está completamente seguro, digamos assim, do risco que isso pode trazer também, no sentido de, eventualmente, a gente ter intervenções externas ao nosso ambiente que pudesse gerar risco ao paciente. Então, a gente sabe, né, que invasões e a questão da segurança cibernética é um capítulo à parte. Então, esse tipo de política para equipamentos em que há intervenção no paciente, a gente ainda não tem isso bem definido, se vai trilhar esse caminho no momento, né? Perfeito. Não, e bom, isso foi uma pergunta do Paulo aqui no chat. É interessante, né, essa preocupação que vocês têm de intervenções e tudo isso. E aí, eu queria. Tinha algumas perguntinhas aqui, mas eu queria emendar nesse assunto um aspecto importante. A gente sabe que o RUN está como Electronic Medical Record, né? Então, é um modelo de maturidade que olha o registro assistencial. Mas vocês falaram de vários outros sistemas que não era só o prontuário em si, né? O MV, tem a figura que vocês mostraram, que o MV era o centro, mas vários outros sistemas em volta. Eu queria ouvir um pouquinho de qual foi a importância desses sistemas todos para vocês atingirem a RIN7, porque só para entender que não vai depender de um sistema, mas como foi a importância desses outros para a RIN7? Olha, Então, assim, o hospital, ele já trabalha, né, com esse prontuário eletrônico desde sua fundação, né? Então, o prontuário da MV aqui, o sistema de informação hospitalar, é o alicerce, digamos assim, onde o mundo digital transita, né? E com o passar do tempo, houve necessidade de alguns aspectos, como, por exemplo, a ficha anestésica, serem trabalhados com parceiros que fizeram um processo de integração a esse sistema central, né, para que essas equipes pudessem coletar informações e a gente ter essas informações dentro do sistema. Assim como as equipes que trabalham com compras, ou as equipes que trabalham com gestão de pessoas. Então, existem outros componentes e outros sistemas que foram sendo agregados, alguns, inclusive, dentro do próprio ecossistema da AMV, como foi falado aqui, né, de gestão de faturamento, né? alguns são nativos, né, Kleber? Alguns são nativos da NV, né? Como essa questão da interoperabilidade, né?
muitas dessas comunicações que a gente faz com o paciente é através disso. Eu acho que não tá, tem um app da MV que é bem interessante, isso é bem utilizado aqui, que é, na verdade, o médico, né, ele tem pelo menos o login e senha do prontuário, ele consegue fazer consultas externas, apenas consultas, tá? Ele não faz nenhuma intervenção de todo o paciente. Então, o médico, ele, por exemplo, quando faz uma cirurgia de gravidade, que quer ver on time os seus sinais vitais do paciente, os exames de laboratórios que foram realizados naquele paciente que ele solicitou, ele acompanha através do aplicativo, né? Então, o médico ele fica em casa, às vezes, e olha o resultado de exames, olha os sinais vitais, olha a evolução do colega, né? E acompanha isso, é muito importante, isso é bem difundido aqui no, e não tá exemplificado, mas é uma interface do MV, que é o MEDIC, né? Além disso, tem a questão que Juliana pode falar muito melhor do que eu, que é a questão que a gente botou recentemente, foi o facilitador, que é o billing, né? Que é o GIF da MV, que isso aí ele vai trabalhar a conta hospitalar de forma mais ágil, né? E trabalha em cima das inconformidades, né? Então, isso atalha muito, né, Juliana? Fala um pouco sobre Esse isso. produto que a gente implantou agora recentemente, ele trouxe uma agilidade nos nossos processos, porque ele usa de uma inteligência, né, que você configura, né, baseado nas suas regras de auditoria. Então, o que eu antes ficava auditando ponto a ponto, né, ele já me traz um relatório de auditoria mostrando já a inconsistência. Então, ele faz toda a checagem, ele varre o sistema, se aquele produto está na prescrição, se foi checado pela enfermagem, se está na conta hospitalar. Se um desses três pilares não coincidir, ele alerta, né, para a enfermeira auditora checar o que está acontecendo. Por que aquele produto está numa prescrição e não está checado? E aí ela vai atrás da não conformidade e não em cima de todos os pontos. Então, isso trouxe assim, uma agilidade muito grande, né, para o processo de faturamento. Hoje nós temos 250 regras configuradas, que o próprio sistema ele alerta divergência de código, se o paciente está, alguns exemplos, né? Se o paciente está em leito de isolamento, foi flagrado pela CCH que ele está em isolamento, o próprio sistema já lança a diária do isolamento. Então, assim, algumas facilidades, né, que esse produto trouxe, que que é muito importante para a gente ter velocidade de faturar, porque, assim, quando nós inauguramos o novo prédio, eu não dobrei minha equipe, né? Eu fiz uma adesão mínima de pessoas para a gente multiplicar aí as nossas atividades. E aí essa ferramenta, ela trouxe essa agilidade, né? O depoimento que eu tenho da minha supervisora de faturamento é que uma conta que ela às vezes passava até 2 dias para conseguir finalizar, uma conta mais complexa de UTI, hoje em 2 horas ela consegue finalizar. Então, assim, trouxe um ganho muito produtivo para o hospital. E ainda parte Perfeito. assistencial, um grande exemplo essa integração, né? A gente trabalha com a IAG Brasil no DRG, né? E nossas codificadoras, né, elas em tempo real, elas vão codificando o paciente através de inputs que vão, de alguns seeds que vão para o sistema da IAG, de forma automática, tem essa interface, e elas comunicam na evolução do médico que, por exemplo, aquele paciente excedeu o limite de diárias, né, de acordo com o DRG disponível. Então, isso gera vários debates entre a parte médica, né, e a direção, os coordenadores, né, de cobranças e melhoria da performance do todo o time. Parte de laboratório, né, interface com as máquinas, o próprio processo do Global Health, né, que foi mencionado mais cedo, né, do processo de agendamento online, então, esse componente do paciente fora do hospital, né, então, eu acho que esse processo da integração do Global Health foi bem interessante, porque a gente tem o Global Health, né, então, das soluções lá da MV, junto com o desenvolvimento próprio daqui na Unimed, com o portal do paciente, e uma empresa que era do aplicativo, da Unimed, né, da operadora. Então, a gente teve um mesclado de iniciativas aí para poder gerar essa experiência do paciente fora do hospital. Então, esses processos de
você, enquanto, né, unidade hospitalar, gerir, né, esses processos de integração e de relação entre os diversos sistemas de informação para não gerar uma experiência para o paciente nem para o profissional, que seja aquela questão de, né, múltiplos logins, loga num, loga no outro, loga num, abre várias abas, é o que a gente não quer gerar essa experiência, né, nas nossas equipes. É um trabalho, né, bastante importante de fazer com que esses sistemas se conversem e possam funcionar para quem está usando como se fosse um local único. E faz parte, né, dos requisitos da RIMS, ter essa integração e eu gostei muito desse slide porque mostra isso, né? Todos são integrados, tudo isso está em um lugar só, mas que a gente sabe que depende de outros sistemas para melhorar a eficiência e para trazer o resultado de uma transformação digital, né? Isso é muito interessante. Eu coloquei aqui só para todo mundo ver, eu acho que ter ideia da complexidade que é um processo do Run. E aí, aqui já indo para as palavras finais, acho que é importante. Eu queria ouvir um pouquinho de cada um, assim, o que é que vocês recomendam para quem está começando uma jornada de certificação para RIMS? É uma das perguntas aqui do chat, mas eu acho que é uma ótima pergunta para a gente terminar. A gente tem aí 4 minutinhos, então ouvir de cada um. O que que vocês recomendariam para alguém que está começando a jornada da RIMS? O que é que fazer? Qual é o primeiro passo? Como é que a gente faz aí? Como é que a gente caminha? Eu vou começar nessa ordem. Para mim, eu acho que é envolvimento de todo o time, né? Eu acho que todo o time tem que estar engajado e apoiar a jornada digital, a cultura digital. E isso foi um desafio. Eu não estava aqui no hospital em 2011, não era, eu sucedi o diretor, mas assim, foi um desafio grande, né? Ele passou, ele relata que passou e a manutenção da cultura também é outro desafio, né? É envolvimento do time, para mim. Para mim também, é engajamento, né? Se não tiver engajado, não dá certo. E uma coisa assim, bem importante é o engajamento da direção, da alta liderança mesmo, está lá envolvido mesmo, junto com a ponta. Porque se a ponta não sente o envolvimento, o engajamento dessa direção, eles não se motivam tanto. Então, isso aqui eu acho que foi um grande diferencial nessa casa aqui, né? Sempre, desde o começo. Só complementando um pouco a fala do Dr. André e Viana, fazer o colaborador que está na ponta, né, exercendo as atividades, perceberem o ganho da segurança que existe, não só para o paciente, mas para ele também enquanto profissional. Então, todas essas tecnologias e aplicativos e ferramentas, né, inseridas dentro do prontuário, só faz com que o profissional exerça melhor a sua atividade e o cliente receba melhor o nosso serviço. Então, todo mundo ganha, né? Então, quando ele percebe o ganho dos dois lados, né, ele adere melhor. Não é só mais uma burocracia de um processo criado para ter um título no aparelho. Não, não é isso. Não se trata disso. Se trata de segurança, né, para o profissional e de segurança para o nosso cliente. Então, eles percebendo isso, acredito que é um ponto muito estratégico para que a coisa aconteça. Sem falar no apoio de todos, né, no envolvimento de todos, que também sem muito elo, a coisa também não progride. Então, complementando aí a fala de todos, eu sigo nessa linha de pensamento, envolvimento de todo o time, né, envolvimento da liderança junto à ponta, né, treinamento e principalmente sensibilização dos colaboradores para que eles entendam cada vez mais que cultura digital traz segurança do paciente e segurança para o profissional em qualquer área que ele esteja trabalhando. Eu lembro, acho que esse pessoal já completou, sobrou nada para mim, mas eu vou falar da relevância de vocês, para a gente poder, né, contar com uma consultoria, né, poder contar com uma orientação nessa jornada da gente enquanto hospital, né? Então, assim, se você puder, né, enquanto hospital, estar com uma consultoria especializada nessa questão da certificação,
faz toda a diferença, porque são pessoas que estão se expondo a um coletivo maior, né? No sentido que vocês estão vendo, né, hospitais de todo o país, de toda a América Latina, e podem estar trazendo boas práticas, podem estar trazendo elementos que vão acelerar os processos e as mudanças dentro da unidade hospitalar. Então, assim, agradecer a vocês pelo trabalho que vocês já desenvolvem aqui há quanto tempo. E acho que é isso. Acho que quem está começando a ver esse valor só ia dar uma dicasinha, que é algo que é muito nevrálgico para mim na RIMS, que me fez mudar o modo como eu enxergo os processos, é a cultura de dados, né? Então, eles estão sempre batendo na questão de gerar métrica, né? Mede para você enxergar o seu problema, né? Não só suspeita do problema, mede aquilo ali, transforma em número, compara com algum outro local para poder saber se seu número, se realmente é um problema. Você pode estar achando que está ruim e não está tão ruim assim, né? Então você mede, e se tiver ruim, que intervenção que você vai fazer, volta a medir para ver se aquilo ali funcionou, se não funcionou, tenta outra intervenção. Então esse giro que a gente consegue fazer com os dados, uma vez que a gente, né, registra as coisas de forma eletrônica, fica mais fácil a gente ter acesso a isso, mas a gente tem que ter essa iniciativa de buscar o dado, de, né, ler o dado, de interpretar o dado, para poder fazer essa melhora contínua. Perfeito. É muito interessante isso, né? A questão de a preparação não ser comprar tecnologia, não ser investir dinheiro, mas sim investir em pessoas. A gente sabe que a mudança depende das pessoas e o mais importante, a Juliana comentou, que é não convencer, mas é mostrar que fazer tudo isso é melhor para ele, é melhor para o paciente e é melhor para todo mundo. Isso é com certeza um passo essencial para todo esse projeto que é muito mais processo, muito mais pessoas do que tecnologia, apesar de ser uma certificação de tecnologia. Isso é muito legal. Acho que queria agradecer, ficaria acho que mais uma hora, duas, tranquilamente conversando e trocando ideia, mas eu queria agradecer a todos vocês, acho que pela parceria, queria agradecer o André, a Ana, a Juliana, a Viviane, o Kleber aí também pelo tempo disponibilizado e, acima de tudo, a parceria e pode contar com a gente para os próximos passos. E a gente sabe que não vai acabar agora, né? A transformação digital não para nunca mais. E vai ter outras certificações, vai ter outros modelos e assim vai. Então, é isso. E agradecer a todos os outros que ficaram. A gente teve pelo que eu vi aqui, mais de 50 pessoas participando. Então, foi muita gente aí querendo ouvir sobre a experiência de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigada.